Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 1º de julho, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, novamente tá, o índice trabalhando no início do dia aí dentro dessa região de lateralização, né? Eu já venho comentando dessa região aí faz uns 3, 4 dias e hoje não foi diferente, o mercado abriu aqui em gap de alta dentro dessa região. Inclusive ele abriu bem próximo, tá, das duas regiões de extremidade superior. A gente percebe que tem essa extremidade acaba sendo mais forte e essa região intermediária que eu havia marcado também, né, como uma região de resistência aí, desde o meu fechamento de ontem, né? E hoje o mercado a gente percebe que logo no começo da manhã ele fez basicamente aqui um padrão de alargamento, né? Porque ele fez topos maiores e fundos basicamente foram fundos menores. Então ele fez um alargamento em cima de uma região de resistência. Aqui a gente já percebe uma defesa vendedora muito forte, né, que impulsionou o mercado para baixo. E aqui, de fato, um candle aí com ignição, perdendo a mínima e ativando aí um espelhamento, né, para baixo. Outra visão que a gente poderia trabalhar, até mesmo para facilitar a visualização, se a gente tirar os indicadores aqui, a gente pode considerar isso daqui basicamente como um range, né, de forma lateral, que foi rompido com o candle de ignição. Então aqui, basicamente, esse candle geraria um gatilho de entrada com um alvo minimamente nessa região de fundo, né? Um alvo parcial minimamente nessa região de fundo. A grande questão que eu havia comentado com vocês é do cenário um pouquinho mais macro. Se a gente observar o Ibov, né? Aqui eu havia comentado com vocês da possibilidade do Ibov vir realmente buscar essa média de 50, né? Com essa troca de polaridade da cabeça desse pivô macro, que era o antigo topo histórico, né? E o mercado já estava aqui basicamente 4 dias nessa região de fundo e não estava passando. E ontem, inclusive, eu gravei um vídeo aqui para vocês que postei no Instagram, falando dessa possibilidade, que se ele rompesse aqui, ele ia vir buscar esse primeiro alvo de projeção. E hoje, quando o Ibov acabou virando para baixo, de fato, acabou puxando o índice junto, tá? Então esse candle aqui basicamente foi o candle que acionou essa movimentação, né, do índice futuro. E quando ele chegou nessa região de suporte, a gente percebe que ele pegou força e afastou das médias móveis e furou essa zona de suporte, né, que era uma região bem definida, bem defendida também. Se a gente der um zoom aqui, a gente percebe que o que a gente tinha? A gente tinha duas zonas de extremidade, né? Se a gente considerar esse range dos últimos 2 dias. Esse topo maior aqui e esse fundo menor aqui. Então, basicamente, o que o mercado fez no dia de hoje? Ele acionou o espelhamento desse movimento inteiro, porque o mercado basicamente subiu reto e quando ele passou esse fundo no dia de hoje, que basicamente foi aqui, ó, quando ele passou, pivotou e deu continuidade, ele simplesmente acionou esse espelhamento maior. Então, quem trabalha aí com Fibonacci minimamente, né, deve ter projetado isso daqui 100% para baixo, que foi o alerta que eu deixei para vocês aqui no Instagram no dia de ontem, né, falando da possibilidade que se o Ibov puxasse para baixo, o índice ia replicar 100% minimamente esse canal aqui para baixo. E foi exatamente o que ele fez. Se a gente pegar esse topo com esse fundo, se a gente puxar uma, duas vezes, percebam, olha lá onde que o índice foi no dia de hoje. O índice simplesmente veio buscar a mínima, tá? Ele replicou 100% dessa amplitude aqui para baixo. Ou melhor dizendo, né, usando o exemplo das caixinhas que eu sempre trabalho com vocês, se eu pegar essa amplitude aqui, ó, e colocar até numa grossura, numa cor diferente, ó, pegar a cor azul aqui, tá? Se eu copiar e colar ela para baixo, olha lá onde que o mercado veio, pessoal. O mercado simplesmente veio cravar esse alvo, tá? E aqui é um ponto bem importante, porque, por exemplo, eu não operei antes das 10h30, na verdade eu nem estava na frente do gráfico. Eu entrei no gráfico depois das 10h30 e o mercado já tinha feito essa movimentação, né? Então o que eu esperei? Eu esperei um retorno. E o retorno veio para mim, né, a melhor oportunidade veio através desse candle aqui, tá? Daria para ter entrado nessa estrela ancorada na 9? Daria, mas tinha defesa embaixo, eu preferi esperar. Então o mercado caiu, rompeu o fundo, voltou, testou de novo pela segunda vez, ancorou na média de 9, veio candle de força, entrei vendido aqui. Só que aí o que eu fiz? Eu projetei esse espelhamento para baixo, né? Na verdade, esse espelhamento aqui, ó, desse movimento,
peguei essa amplitude, joguei para baixo, tá? E acabei saindo aqui. Então, eu fiz apenas uma única operação no dia de hoje, uma operação aí que rendeu 560 pontos, tá? Finalizei o dia, coloquei grana no bolso e só volto amanhã, beleza? O mercado até chegou a gerar outras oportunidades, mas eu também tinha compromissos no decorrer do dia, acabei optando por ficar de fora. Então, uma operação aqui de 560 pontos já resolveu o meu dia, certo? Foi exatamente nesse candle aqui das 11h10. Pelos 5 minutos a gente não consegue visualizar muitos próximos gatilhos, né? Os candles acabam pegando velocidade, mas se a gente jogar no 2 minutos, pessoal, e a gente puxar para trás, a gente consegue visualizar alguns diversos gatilhos, né? Gráficos que o mercado nos deixou. Por exemplo, esse candle, o mercado deixou esse candle aqui de continuidade de movimento. O mercado, depois que ele voltou, né? A gente percebe esse candle aqui como gatilho. Esse candle, né, foi um lindo candle gatilho aqui pelo 2 minutos também, certo? Então todos esses candles aqui pelo 2 minutos acabou gerando boas oportunidades, né? É que o 2 minutos, na verdade, ele te mostra filtros que o 5 não consegue te mostrar. E independente dessa questão, se a gente levar em consideração os alvos macro, né, as médias móveis estavam mostrando força e direção de movimento, elas estavam alinhadas porque a 50 estava acima da 20, que estava acima da 9, né, estavam bem direcionadas, afastadas uma das outras e alinhadas com o VWAP. Então é algo que eu já venho comentando com vocês. Se o mercado pega a direção e tem alinhamento de médias com o VWAP e os candles vêm, obviamente, pivotando, isso é indícios, né, de que o mercado realmente vai pegar a direção e vai acabar andando bem. Hoje não foi diferente, então o mercado veio trabalhando com pivôs de baixa, né? Todos a favor do movimento, até que cravou aqui o 100% dessa projeção, desse espelhamento maior. Quando o mercado bateu nessa região aqui embaixo, inclusive acho até válido comentar que antes de ele vir para essa região aqui embaixo, o mercado também acabou fazendo aqui um triângulo, né, pessoal? Uma espécie de triângulo, porque ele acabou afunilando aqui nessa região, né? A gente consegue notar claramente que ele afunilou aqui. Vamos pegar aqui, ó, para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Então o mercado basicamente ele acabou afunilando, como tinha mais alvo para baixo, a gente consegue perceber aqui que o mercado veio fazendo topos cada vez menores com fundos maiores até que rompeu a favor das médias, né, com candle de ignição e veio cravar alvo. Quando ele cravou o alvo, a gente percebe que ele bateu aqui nessa região de suporte, teve defesa dos comprados e empurraram o preço para cima. Essa subida aqui, o mercado acabou travando nessa região, porque se a gente pegar essa mínima com esse topo, a gente percebe que o mercado veio para a região aqui de 50% dessa perninha, tá? Como ele veio na região de 50% e era uma região de troca de polaridade anterior, o que aconteceu? Teve defesa. Ah, Adriano, mas eu não entendi essa troca de polaridade que você falou. Olha aqui, ó, se eu pegar esse fundo anterior com esse fundo anterior e eu esticar, a gente percebe que o antigo suporte virou agora uma resistência, tá? E antes de, obviamente, acionar esse W, a gente percebe que depois que o mercado voltou para cá, travou de novo e depois que pivotou para cima, tá? E com isso também abre espaço para a gente poder analisar de uma outra forma, tá, pessoal? Aqui a gente pode ajustar basicamente como se fosse uma cunha de forma isolada, tá? Não tem contexto de cunha porque cunha normalmente acontece da seguinte forma, né? O mercado cairia, aí a cunha seria nessa direção para o mercado, né, dar continuidade. Só que eu vou levar em consideração apenas o aspecto gráfico, tá? Isolado, sem contexto da cunha. Se eu pegar isso daqui, basicamente o que está acontecendo? Ó? É um afunilamento numa região de 100% de Fibonacci, com o suporte muito bem definido, e basicamente aqui teve defesa dos comprados e acionou um W. Esse W, basicamente você poderia fazer o quê? Você poderia pegar essa projeção, que é a caixinha, copiar, colar e jogar para cima. Olha lá onde que o mercado foi, tá? O mercado veio aqui nessa região para cravar o alvo, beleza? Na verdade não cravou o alvo, faltou bem pouquinho aqui agora que eu vi, tá? Se a gente pegar da extremidade menor, acho que cravou. Vamos ver aqui, ó.
apagar aqui. Jogar o alvo para vocês verem. Olha lá, aí cravou, tá? Então, por um detalhezinho aqui, né, se a gente projetasse da extremidade maior, não pegaria. Se a gente projetasse aqui dessa extremidade menorzinha, pegaria, né, que foi aqui um toque abaixo da VWAP. E aí o mercado acabou fazendo essa retração, né, e revertendo esse movimento. Então, foi um dia bem técnico, foi um dia bem interessante, né? O dólar também acabou pegando velocidade para cima, né? Ao contrário do movimento do índice. Se a gente passar para o dólar, a gente percebe que o dólar... na verdade, assim, o dólar ele acabou pegando velocidade, mas eu não vi muitos pontos de entrada que ficasse com stop aceitável, né? Aqui, por exemplo, as médias móveis estavam descendentes, o mercado abriu aqui, fez basicamente aqui um canalzinho, né? E rompeu aqui para cima essa angulação. Como estava operando na contratendência das médias, né, principalmente, é algo que eu não gosto muito, então a minha preferência é sempre ficar de fora nesses cenários. E o que aconteceu? A gente percebe que o dólar pegou velocidade, acionou aqui basicamente um espelhamento, fez um pullback na média e aqui a gente já consegue perceber um alinhamento, que a gente tem VWAP, média de 50, 9 e 20. Então o mercado fez o pullback na 9, entrou ignição compradora, então aqui caracterizaria um gatilho de compra. O que isso normalmente gera de dificuldade, principalmente nessa operação? Para mim, ao meu ver, como a VWAP do dia anterior ela sempre gera uma pressão para o dia seguinte, eu basicamente não entraria nessa operação por conta disso. O stop basicamente dessa entrada teria que ficar aqui embaixo, né, de forma técnica, esse último pivô. Esse pivô basicamente aqui teve troca de polaridade com o primeiro topo do dia. A gente percebe aqui, ó, esse topo virou esse fundo, então teve troca de polaridade, ancorou na 9 e virou para cima, então aqui geraria o gatilho, mas por conta dessa trava, para mim, isso acaba sendo um empecilho, tá? E a importância, pessoal, que eu sempre comento com vocês de ter uma visão um pouco mais macro é justamente para dias assim, porque às vezes o cenário do intraday, ele não é que ele não funciona, mas às vezes é que o mercado pega força e às vezes você fica para trás, ou se você já está comprado, você perde referência, né? Ou vendido no caso, né? Mas nesse caso, se você tivesse comprado, você até perde referência, porque você estaria trabalhando com esse fundo, com esse topo. E aí o mercado passou, você projeta uma, projeta duas, projeta 3 vezes, e aí acabou a tua análise. Você fala, pô, e aí, o que o mercado vai fazer? E o mercado continua subindo, né? A grande questão da visão macro que eu sempre comento com vocês é justamente fazer isso daqui, ó, dar um zoom out para vocês verem o que vocês estão trabalhando. A gente percebe que o dólar, principalmente, ele tá num cenário do quê? Um cenário de recuperação aqui, né? Ascendente. Então ele está em cima de uma LTA, certo? A gente percebe com esses fundos aqui, ó, do dia 25, do dia 29, dois fundos do dia 29 e o fundo de hoje, tá? A gente percebe que coincidiu bem. E o último topo disso daqui foi basicamente aqui. Então, se a gente pegar esse fundo com esse topo, né? Ontem o mercado rompeu esse topo aqui, então ele ativou o que? Um pivô de alta. Se a gente projeta esse nível até a cabeça desse pivô, a gente percebe que o mercado ontem acabou cravando aqui, né, esse primeiro alvo do dólar. Foi exatamente a máxima do dia. Só que hoje, como ele passou, percebam o seguinte, né? Que quando o mercado chegou nessa região de resistência, ó a defesa. Aqui basicamente foi uma bandeirinha, né? Uma bandeirinha de baixo que ele fez, ancorado na 9, quando ele rompeu, ele ativou basicamente a continuidade desse pivô. Então quem estava trabalhando ainda com essa visão um pouquinho mais macro, poderia projetar o 100% dessa amplitude para cima. Então você pegaria esse nível e jogaria na cabeça do pivô, que basicamente geraria alvo aonde? Na máxima do dia de hoje, tá? Então é importante ter uma visão estrutural micro, mas é importante também você ter uma visão macro para você, obviamente, encontrar regiões de pressão para trás. Porque se você estiver olhando apenas o micro, às vezes você perde essa referência. Então, quem comprou, bateu o parcial e continuou segurando, né, você mira principalmente esses alvos mais longos, esses alvos macro. Tudo bem, concordo que o dólar oscilou bastante antes de chegar, mas ele acaba, assim, na grande maioria das vezes chegando, né? Então, dentro disso, se você tem um alvo macro
e o mercado vai gerando oportunidades ao longo do dia para você, o que você faz? Você vai fazendo novas reentradas, né? Como por exemplo, nesse candle aqui, o rompimento dele, né? Nesse candle aqui na confirmação, que foi um candle gatilho. Nesse candle aqui, que foi um candle de retomada pós toque na 50. Nesse candle aqui, que foi um candle de retomada pós pivô na inversão das médias menores, né? Então, tudo isso daqui gera oportunidades para que vocês possam entrar e projetar o alvo em confluência com o ambiente macro, beleza? Porque o mercado está fazendo fundos maiores, se tem alvo macro para cumprir e as médias móveis estão ascendentes, tem que carregar a posição, beleza? Pelo menos eu sempre sigo esse padrão. Se tem alvo macro e o mercado está andando ao meu favor, cara, tem que carregar a posição, não tem o que fazer. Então essa foi minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!